Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre circuitos elétricos. Nós já conversamos sobre circuito elétrico, mas agora nós vamos compreender um pouco mais, entender um pouco mais sobre eles. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer as anotações, os registros? E eu vou contar um spoiler para você. Vem cá. Você sabe o que é um spoiler? Sabe quando você assiste uma série e tá lá nos primeiros capítulos e alguém já tá lá no final e te conta alguma coisa e estraga? Isso é um spoiler. Mas o meu é bom. Falo para você que nós temos uma mão na massa, uma atividade prática nessa aula. Super legal, eu espero que você goste, por isso o caderno tem que estar aí com você, para fazer o registro. Tem um site, então você vai anotar o endereço. Então vamos começar com o objetivo dessa aula, que é identificar e compreender o funcionamento dos circuitos elétricos. Eu quero que você entenda, que você compreenda que os circuitos fazem parte do nosso cotidiano, das atividades que nós realizamos ao ligar, por exemplo, uma televisão, utilizar o nosso computador, mexer no smartphone, por exemplo, abrir a geladeira, até acender a luz da nossa casa. Nós temos os circuitos elétricos participando. Então, a gente vai ter que entender, compreender como eles funcionam e até as suas partes. E para isso, eu trago para você essa imagem. Olha que legal! Você reconhece esses equipamentos? Você tem na sua casa? Você usa? Então repare bem o que nós temos. Lá no fundo, nós temos sobre a mesa um notebook, né? Um computador. E aqui na frente, a pessoa está usando um tablet. Bom, ela está usando os dois ao mesmo tempo? Até pode. Num ela está fazendo uma pesquisa, outro ela está assistindo um vídeo, no outro está relacionado ao trabalho. Você não faz assim na sua casa? Mexe no computador, de repente no celular, vai para a televisão? Hoje em dia, a gente é multimídia, né? A gente usa várias mídias ao mesmo tempo. Ok, o que esses dois dispositivos têm a ver com a aula? Tem a ver com o circuito elétrico? Repare bem na imagem, no funcionamento desses equipamentos. Enquanto eu leio o texto, o que é necessário para que o computador, lá no fundo, e o tablet funcionem ao acionarmos o botão ligar? Todos esses equipamentos têm um botão de ligar, liga e desliga, ou em inglês, né? On, off. A partir do momento que você aperta esse botão, você pressiona esse botão para ligar o equipamento. Como eles funcionam? Por que eles funcionam? Da onde vem a energia para o funcionamento deles? Eu vou dar esse tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E você parou para pensar nesse questionamento? Então vamos voltar para a pergunta. O que é, necessário para que tanto o computador quanto o tablet da imagem funcionem ao acionarmos o botão ligar? Então todos esses equipamentos que tem nesse exemplo têm um botão para ligar. Ok? Acende a tela, emite um barulhinho e você começa a mexer nos programas, nos aplicativos, navega na internet sem problema nenhum. Então, o que é necessário para que eles funcionem? Uma fonte de alimentação, não é verdade? Por exemplo, esse computador, o notebook, nós ligamos ele na tomada. Vai carregar a sua bateria. A mesma coisa para o tablet. Ele também tem uma bateria. Então, alguns computadores, por exemplo, aqueles de mesa, eles não têm uma bateria. Eles ficam diretamente ligados na tomada. E a energia elétrica vai entrar, vai percorrer esse fio e vai fazer com que esse equipamento, esse dispositivo funcione. Outros equipamentos, os portáteis, como o notebook,
o tablet e até o seu smartphone, nós ligamos na tomada, plugamos na tomada, vai carregar, tem a energia elétrica. Porém, nós desconectamos e utilizamos porque eles têm uma bateria. Então, o funcionamento está associado à energia elétrica, que vai percorrer, né, esse fio que vai conduzir. Então, tem a ver com o circuito elétrico. Como o fio elétrico, então, conduz essa energia? Ligamos o equipamento, o dispositivo na tomada. Isso, a mesma tomada que tem na sua casa. Então, como esse fio, você não vive perdendo o fio, né, o carregador do celular? Então, ele é um fio. E a energia elétrica vai percorrer esse fio até chegar na bateria do celular, por exemplo. Como isso acontece? Então, eu trago para você uma reportagem da revista super interessante que foi publicada em 30 de setembro de 2000. Mas, nossa, 2000? Já faz tanto tempo. Já faz bastante tempo. Porém, é uma notícia, uma informação que não muda. Se nós ligamos um dispositivo na tomada, essa energia elétrica vai percorrer esse fio até carregar o dispositivo. Então, é uma situação que não acaba mudando. Claro que nós temos a tecnologia que vai se atualizando e nós já temos celulares, por exemplo, que o carregamento é sem fio. É uma outra situação. Então, vamos para a leitura? A eletricidade que utilizamos em nossas casas é composta por uma onda eletromagnética que se propaga tanto para dentro quanto para fora do seu condutor. Quando ligamos um fio metálico na tomada, os elétrons deste material, deste fio metálico, começam a quê? A oscilar, eles começam a se movimentar. Cada um deles transmitindo o seu movimento para o elétron vizinho. Olha que interessante. Então nós temos esse fio metálico. Claro que ele é envolvido, né, por um material que não conduz essa eletricidade, senão a gente levaria um choque. Plugou esse fio na tomada. Então o que vai acontecer? Essa onda eletromagnética vai passar pelo interior desse fio. E os elétrons que compõem esse fio vão começar a vibrar. Só que assim, um elétron vibra, ele encosta no vizinho. O outro começa, e o do lado começa, e é uma reação em cadeia. Esse vai e vem forma a onda que transporta metade da energia, sobre a forma de uma corrente elétrica. A outra metade é transmitida pelo campo magnético, que é criado ao redor desse fio. Ele acompanha a onda e se reveza com ela para conduzir esta força. E é assim que esse equipamento funciona ou faz o carregamento da sua bateria. Gostou dessa reportagem? Quer ler mais um pouquinho sobre ela? Porque aqui só foi um fragmento. Pega o seu celular, aponta para o QR Code e faz a leitura na íntegra. Bom, vamos aprofundar então os nossos conhecimentos sobre o circuito elétrico? Circuito elétrico então, é uma ligação de dispositivos feita por meio de um fio condutor. Nós falamos, ligamos o equipamento na tomada, então tem que ter esse fio, que permite a passagem das cargas elétricas pelos elementos deste circuito. A corrente elétrica passa pelo circuito graças à aplicação de uma diferença de potencial elétrico, que é produzido pela fonte. E aqui nós temos uma imagem. Nesse caso, nós queremos acender a lâmpada, que é uma situação muito comum que acontece nas nossas casas. Você vai lá, por exemplo, no seu quarto, na cozinha, no banheiro e vai no interruptor. Bate o dedo no interruptor e a lâmpada do quarto, da cozinha e do banheiro vai acender. Então nós temos uma fonte. Nesse caso aqui, na tela, nós temos uma bateria, muito semelhante, por exemplo, a um notebook, a um smartphone. No caso das nossas casas, não é uma bateria que vai estar acionando a lâmpada do seu quarto, por exemplo. Está diretamente ligado à corrente elétrica, a todo o sistema elétrico da sua casa. Fora isso, nós temos então os fios condutores que vão conduzir essas cargas elétricas e o dispositivo que eu quero ligar, nesse caso a lâmpada.
Então, um circuito é nada mais que uma espécie de caminho fechado, pelo qual uma corrente elétrica vai percorrer. Repara bem nessa imagem. Perceba a animação, o movimento. E aí eu falo para você, pense no circuito quanto uma pista de corrida. Ah, você assiste a Fórmula 1? Então nós temos os competidores, que eles vão estar o quê? Nos seus carros, dirigindo num circuito fechado, dando voltas. Dependendo do circuito, 50 voltas, 80 voltas. E quem finalizar esse número de voltas primeiro é o vencedor. Então, fazendo esse comparativo de um circuito, de uma pista que vários carros vão dando voltas, eu trago para você um circuito elétrico, aonde este circuito, a pista, é o fio. E os elétrons são os carrinhos. Repare aqui no movimento, o fio em vermelho e as bolinhas azuis representando os elétrons e fazendo movimentos num circuito fechado. Se eu abro esse circuito, eu rompo a ligação e esses elétrons param de circular. Então, eu tenho que ter esse circuito fechado. Esse movimento de cargas, então, é responsável por gerar a eletricidade, que vai alimentar os dispositivos, a lâmpada, o celular, o notebook, que estão presentes. Por exemplo, eu tenho muitos componentes, eu posso ter muitos equipamentos ou outros elementos presentes neste circuito. Aqui a gente está representando, por exemplo, em azul, uma pilha, que é a fonte, em vermelho, o fio, né, que vai fazer essa condução, e nós temos a lâmpada que está acendendo. Um circuito elétrico é, na verdade, o conjunto de partes menores que trabalham em conjunto para o bom funcionamento desse sistema. Então, você tem que ter em mente que um circuito elétrico não é uma coisa só. O circuito elétrico é composto de vários elementos menores. Pilha, fio, lâmpada, interruptor. Reparem nessa imagem. Nós temos um exemplo de um circuito. Ele está fechado e nós temos vários elementos. A fonte, que é a bateria ou a pilha, nós temos o fio condutor, nós temos ali o dispositivo, que nós temos a lâmpada, nós temos o interruptor. Então, são partes menores que fazem parte de um conjunto. Basicamente, um circuito simples, porque nós temos circuitos mais complexos, são formados esses circuitos por três partes essenciais. Então, a fonte de tensão, que nesse caso é a bateria, o dispositivo elétrico, que nesse caso é a lâmpada, e o fio condutor. E aí nós vamos para a primeira atividade. Olha que interessante! Os vagalumes são insetos bioluminescentes. O que isso significa? Que eles emitem luz. Isto é, eles são capazes de gerar emissões de luz. Você já viu um vagalume andando no final do dia, no anoitecer, um brilho, por exemplo? São esses animais. Reparem nessa animação que eu trago para você, o brilho emitido por esse animal. Fazendo uma comparação deste inseto, o vagalume, com um circuito elétrico, qual o componente ele seria? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não, porque você já conhecia sobre circuito elétrico. Então vamos ver a resposta esperada? Então, o que é o vagalume se comparado com um circuito elétrico? Então, esse inseto poderia ser considerado o gerador, porque ele transforma a energia química em energia luminosa, muito semelhante à pilha. A pilha também é um gerador, é a fonte, porque na pilha eu tenho a transformação da energia química em energia. Nesse caso, alguém poderia ter pensado, mas Fabiano, o vagalume poderia ser a lâmpada. Ele gera essa energia para fazer o acendimento. Então, ele é considerado o gerador elétrico. Também há circuitos elétricos em que há mais de um elemento. Neste caso, formam circuitos mais complexos. Esses circuitos podem ser classificados em 3 tipos: em série, paralelo e misto, dependendo da ligação desses componentes. Então aqui eu trago para vocês uma ilustração de um circuito ligado em série e em paralelo. E o misto, Fabiano, é a mistura dos dois, um pouco de série e um pouco de paralelo. Então no circuito elétrico em série, os elementos, sabe aquelas partes menores? São conectados no mesmo fio e só há um caminho para a passagem dessa corrente elétrica. Então, os elétrons vão percorrer somente este único caminho. Por esse motivo, a corrente elétrica é igual em todos os elementos do circuito. E caso uma dessas lâmpadas queime, as outras não vão acender. No circuito elétrico em paralelo, há pelo menos 2 caminhos onde essa corrente elétrica pode fluir. Tem 2 pistas. Reparem nessa imagem, os elétrons percorrendo o fio azul. Mas caso uma lâmpada queime, o circuito continua fechado e a outra lâmpada vai permanecer acesa, porque os elétrons vão conseguir passar. No entanto, a corrente que passa por cada fio depende da resistência elétrica do elemento que se encontra em cada fio. Além disso, dos 2 circuitos que a gente percebeu, em série e paralelo, existe o que nós chamamos de mistos, onde os dispositivos vão estar conectados, tanto em série quanto em paralelo. É uma junção dos dois. E aqui nós vamos para a nossa mão na massa que eu falei. Vou apresentar para vocês um site muito legal, onde você pode construir circuitos elétricos virtualmente, ou em série ou em paralelo. Então vamos montar um circuito elétrico virtual? Acesse o kit para montar um circuito do site FET Colorado. Como que você vai acessar esse site? Apontando o seu celular para o QR Code ou acessando o endereço aqui embaixo. Eu vou dar um tempinho para você fazer o registro, anotar e eu já volto. Voltamos! Então, nós já estamos no site do FET Colorado, no kit para montar um circuito. E reparem no canto esquerdo todos os elementos que fazem parte de um circuito. O fio que vai fazer a condução, a fonte e o dispositivo. Então, vamos montar um circuito bem simples com esses 3 elementos? Então, nós vamos conectar o fio na bateria, nós vamos conectar o fio na lâmpada e nós temos que fechar esse circuito nos 2 polos da pilha. Então, nós vamos organizar e conectar e fechar o circuito. Reparem como os elétrons estão circulando e fazendo o acendimento da lâmpada. Mas se nós desconectarmos, abrimos o circuito. Podemos colocar, por exemplo, o interruptor. Ao abrir e fechar esse interruptor, nós abrimos e fechamos a corrente. Colocando esse interruptor, percebam que ele está aberto. Um circuito aberto não faz o movimento dos elétrons. Fechamos o circuito.
Nossa, e agora até tem muitos elétrons. Até pegou fogo ali na pilha. Então, é interessante essa plataforma para vocês mexerem, entenderem os elementos que fazem parte de um circuito. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Então, gostaram desse site para brincar, para aprender a montar um circuito elétrico? Então, reparem bem aqui que temos na tela um print de um circuito. Ao apontar o seu celular para o QR Code, você é direcionado para esse site ou ele está aqui embaixo. E o que vimos na aula? O conceito de circuito elétrico, os elementos que fazem parte desse circuito elétrico e o conceito de um circuito elétrico em série, paralelo e misto. Nessa aula, nós aprofundamos os nossos conhecimentos sobre circuitos elétricos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!